Unidade 2. Imagine que uma empresa nova resolva se instalar em sua cidade, mas, antes de fazer isso, ela queira entender os hábitos de consumo dos habitantes dessa cidade. O que ela faz? Talvez você pense da seguinte maneira: a empresa pode fazer um questionário e perguntar os hábitos de consumo dos habitantes para cada um deles. Será que isso é possível? Analisaremos, agora, a situação exposta. Em primeiro lugar, pensaremos quantas pessoas precisariam ser contratadas e serem treinadas para entenderem o que a empresa quer, para só depois sair perguntando. Além disso, como seria possível contratar todos os habitantes? Praticamente impossível, pois, dependendo do tamanho da cidade, isso seria tremendamente custoso e muitas vezes inviável de ser realizado. Concorda? Todavia, existem estudos estatísticos que são feitos dessa maneira, porém nem todos. Neste tópico, entenderemos quando isso acontece e quando isso não acontece. O primeiro passo para entender isso é a partir de alguns conceitos. Vamos lá! Diferença: população, censo e amostra. Quando falamos em população, censo e amostra dentro da estatística, estamos falando em conjuntos dos quais podemos obter informações. Essas diferenças conceituais trataremos a partir de agora nos próximos subtópicos. População. Na linguagem comum do dia a dia, população significa o conjunto de habitantes de um país, uma região, uma cidade. Em estatística, a palavra população tem significado mais geral. População é o conjunto de elementos sobre os quais o pesquisador quer informações. Vieira, 2019. A população pode ser finita ou infinita. Finita quando seus elementos podem ser contados, como é o caso de alunos matriculados em uma escola, palavras em um texto, carros que passam sobre uma ponte em determinado dia. E infinita quando não é possível contar seus elementos, como acontece com o número de grãos de areia em uma praia ou o número de habitantes do planeta. Portanto, na prática, populações muito grandes para serem contadas são consideradas infinitas na estatística, embora sejam matematicamente finitas. Vieira, 2019. Para que consigamos entender melhor o conceito, pensamos em uma pesquisa realizada numa sala de aula para descobrir quantos livros cada aluno lê por ano. Digamos que, dentro dessa sala de aula, se encontram 200 alunos. Para saber essa informação, perguntaríamos a todos os alunos. A esse conjunto de alunos damos o nome de população. População também é conhecida como conjunto universo, pois é aquele conjunto do qual desejamos extrair a informação e cujos elementos têm, pelo menos, uma característica comum, a qual está inserida no contexto daquilo que desejamos analisar. Carvalho, Campos, 2016. Os autores ainda escrevem que o significado estatístico de população é diferente do seu significado geográfico. Se afirmarmos somente que população é um conjunto de pessoas, isso estará errado. Para que estivesse certo, seria preciso que desse conjunto nós desejássemos obter a informação objeto da pesquisa, e que essas pessoas que compõem o conjunto apresentassem ao menos uma característica comum. Carvalho, Campos, 2016. Para que o entendimento fique mais claro, vamos a um outro exemplo envolvendo um time de futebol. Vamos supor que estamos interessados em estudar a altura dos jogadores de um determinado time de futebol. Para conhecermos essa característica, devemos medir a altura dos jogadores. Essas informações obtidas são chamadas de dados. Nesse caso, os dados são numéricos, como 1,66 metros, 1,81 metros, 1,55 metros, 1,46 metros, etc. Como o interesse abrange somente um time de futebol, todos os jogadores desse time formam a população da pesquisa. Em estatística, o termo população não significa necessariamente um conjunto de pessoas, mas pode referir-se a conjuntos de quaisquer tipos de objetos ou itens, como carros, livros, casas, computadores, etc. Akamine, Yamamoto, 2013. Censo. Para se fazer um estudo estatístico, o censo é uma das maneiras. Suponhamos os exemplos das salas de aula utilizadas anteriormente. Na sala de aula onde queríamos pesquisar os quantos livros cada aluno lê por ano, tínhamos precisamente 200 estudantes. Já com relação ao time de futebol que pretendíamos medir a altura, não falamos quantos jogadores tínhamos, mas vamos supor que tivéssemos 30 jogadores, entre titulares, reservas e ainda alguns machucados. Então, sabemos que a população da primeira sala de aula é de 200. Já a população do time de futebol é 30. Se, em nossa pesquisa, resolvermos consultar todos os alunos, ou seja, todos os elementos da população, fazendo questionamento a cada um deles, sem exceção, realizaremos um censo. O censo é o tipo de estudo estatístico que abrange todos os elementos da população.
Os autores Akamine e Yamamoto, 2013, escrevem que um levantamento estatístico que abrange todos os elementos de uma população é denominado censo. Temos, por exemplo, o censo demográfico para fazer o levantamento de dados de todos os habitantes de um país. No Brasil, os censos oficiais são feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, uma fundação pública de administração federal mais conhecida pela sigla IBGE, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Os censos demográficos são planejados para serem executados nos anos de finais zero, ou seja, a cada 10 anos. Foram feitos recenseamentos gerais em 1872, 1890, 1900, 1920, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010, Vieira, 2019. Para melhor entendimento do que é censo, vejamos o quadro a seguir, que mostra os tipos de censo realizados no Brasil segundo o IBGE. Censo demográfico, levantamento de dados sobre pessoas. Censo agropecuário, levantamento de dados sobre os estabelecimentos agropecuários e as atividades neles desenvolvidas. Censo industrial, levantamento de dados sobre as características estruturais e econômico-financeiras da atividade industrial. Censo comercial, levantamento de dados sobre as características estruturais e econômico-financeiras da atividade comercial. Para a realização do censo demográfico, os pesquisadores do IBGE visitam todos os domicílios do país. Aplicam um questionário e depois apuram os dados, organizam, analisam as informações coletadas e as publicam. Esses dados podem ser encontrados nas publicações do IBGE, informações sobre número de residentes no país por sexo e por grupo de idade, número de domicílios no país, distribuição das famílias segundo a renda, registros de nascimentos, óbitos, casamentos, divórcios, etc. No entanto, nem sempre é possível fazer censo porque isso demora tempo e consome muito dinheiro. Amostragem. Amostragem é o tipo de estudo estatístico que é o inverso do censo. Como o próprio nome sugere, quando se fala em amostra ou amostragem, está se falando de uma parte, um subconjunto da população, que terá a função de representar o conjunto inteiro. Para que se possa considerar uma parte da população como uma amostra, é preciso que esta parte seja representativa do todo. A característica principal de uma amostra é a representatividade. A amostra é uma parte da população, um subconjunto, a partir da qual se pode oferir conclusões acerca desta mesma população. Assim, se observa o caráter de representatividade da amostra. Carvalho, Campos, 2016. A maior parte dos estudos estatísticos é geralmente feito por meio de amostras, uma vez que a maioria das populações é constituída por um número muito grande de elementos, indivíduos ou objetos, resultando, consequentemente, em quantidade muito grande de dados. O processo de obter as amostras é denominado amostragem, Akamine, Yamamoto, 2013. A figura a seguir torna mais claro o entendimento de população e amostra. População é o conjunto de todos os elementos, indivíduos ou objetos, que têm pelo menos uma característica em comum, e que está sob investigação ou estudo. Amostra é qualquer subconjunto de uma população. Métodos de amostragem. É chamado método de amostragem os critérios que são necessários para selecionar os elementos que comporão uma amostra. Dependendo do critério adotado, se terá um tipo de amostra. Esses métodos também são chamados de técnicas de amostragem que se dividem em probabilística e não probabilística. Amostragem probabilística. Os métodos probabilísticos de amostragem baseiam-se em um princípio chamado equiprobabilidade, isto é, todos os indivíduos da população têm as mesmas probabilidades de fazerem parte da amostra. É recomendado que, sempre que possível, sejam utilizados métodos probabilísticos, pois são os que mais garantem a representatividade da amostra. Bisquerra, Sarriera, Martínez, 2009. Portanto, uma amostra probabilística é selecionada de tal maneira que cada item ou pessoa da população estudada tem uma probabilidade conhecida de ser incluída na amostra. A autora Vieira, 2019, escreve que para obter uma amostra probabilística, precisamos da lista com a identificação de cada um dos N elementos que compõem a população. Depois, usamos algum tipo de procedimento aleatório para retirar, da população, os N elementos que comporão a amostra. Neste livro, abordaremos os tipos de amostra probabilísticas indicados por essa autora, que são a casual simples, a sistemática e a estratificada. Amostra causal simples. A amostra casual simples ou amostra aleatória simples é a amostra constituída por elementos retirados inteiramente ao acaso da população.
Isso significa que todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de ser selecionados para a amostra. Uma maneira de obter uma amostra aleatória simples é pelo método de loteria. Para isso, atribui-se um número a cada um dos N elementos da população. Os números são colocados em uma urna e bem misturados. Em seguida, um pesquisador de olhos vendados seleciona N maior que N números, ou seja, seleciona um número de elementos N que é menor do que o número total N da população. Os membros da população que tiverem os números sorteados são incluídos na amostra. Vieira, 2019. A figura a seguir demonstra de maneira lúdica como funciona esse tipo de seleção. Vejamos um exemplo. Digamos que o gerente de um supermercado quer obter uma amostra de 2% dos 500 clientes cadastrados para entrevistá-los sobre a qualidade do atendimento da empresa. Para obter uma amostra casual simples de 2% dos 500 clientes, é preciso sortear 10. 500 vezes 2% é igual a 10. Isso pode ser feito da maneira mais antiga e mais conhecida. O gerente escreve os nomes, ou os números, de todos os clientes em pedaços de papel, coloca todos os pedaços de papel em uma urna, mistura bem e retira um nome. O procedimento deve ser repetido até serem retirados os nomes dos 10 clientes que comporão a amostra. Ou então, com a ajuda de softwares de computadores que geram números aleatórios. Amostra estratificada. Quando a população é composta por elementos que pertencem a categorias distintas, uma amostra casual simples não representa bem a população. Nesses casos, é preciso obter uma amostra estratificada. Para isso, é necessário separar os elementos de categorias distintas em estratos e depois coletar, em cada estrato, uma amostra casual simples. O número de elementos retirados de cada extrato deve ser proporcional ao número deles na população. Amostra estratificada quando a população é composta por elementos que pertencem a categorias distintas. Uma amostra casual simples não representa bem a população. Nesses casos, é preciso obter uma amostra estratificada. Para isso, é necessário separar os elementos de categorias distintas em estratos e depois coletar, em cada extrato, uma amostra casual simples. O número de elementos retirados de cada extrato deve ser proporcional ao número deles na população. A figura 6 mostra uma população constituída por 9 homens e 12 mulheres. Nesse caso, temos um número maior de mulheres do que de homens, fazendo-se necessária a estratificação. Assim, a estratificação é feita levando em conta 1/3 dos homens, 9,3, e 1/3 das mulheres, 12,3. Portanto, a amostra estratificada tem 3 homens e 4 mulheres. A amostra estratificada garante a representação de todos os estratos, as categorias, da população na amostra coletada. Vamos a outro exemplo. O gerente de um supermercado quer obter uma amostra de 2% dos 500 clientes cadastrados para entrevistá-los sobre a qualidade do atendimento da empresa. Contudo, antes de obter a amostra, o gerente observou que as mulheres despendem mais tempo do que os homens escolhendo as mercadorias e buscam mais por ofertas, além de comprar itens para toda a família, enquanto os homens tendem a comprar rapidamente apenas o que precisam. O gerente então estratificou os cadastros segundo o sexo e contou 300 mulheres e 200 homens. Depois, usou um gerador de números aleatórios para sortear 6 mulheres e 4 homens, ou seja, 2% das mulheres e 2% dos homens. Amostra sistemática. Nos itens anteriores, ficou demonstrado que é fácil coletar amostras casuais simples e amostras estratificadas quando as populações são pequenas e as unidades estão claramente identificadas, como é o caso de alunos de uma escola, empregados de uma empresa, clientes de um serviço. No entanto, é extremamente complicado ou podemos dizer, impraticável, usar essa técnica para obter amostras de populações grandes como a dos moradores da cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo. Não existe uma lista com os nomes de todos os moradores de onde sortear a amostra. Para esses casos, podemos coletar uma amostra sistemática, ou seja, planejar um sistema que nos permita selecionar os elementos que construirão a amostra. Se quisermos coletar uma amostra de 25% das 16 pessoas que estão em uma fila, podemos sortear um número entre 1 e 4. Se sair o número 4, a quarta pessoa pertencerá à amostra. Depois, tomamos para a amostra a quarta pessoa de cada 4 e teremos, assim, 25% da população. A figura a seguir nos mostra de maneira mais clara. Se quisermos fazer uma pesquisa com domicílios ao invés de pessoas, podemos usar a mesma técnica. Por exemplo, em uma cidade tomasse um ponto de partida escolhido ao acaso, por exemplo, a igreja matriz ou a praça central. Depois, sorteia-se um número entre 1 e 6, por exemplo. Se sair o número 5, a quinta casa, percorrem-se as ruas a partir daí, usando um sistema. Digamos que se queira 10% dos domicílios para a amostra.
O tamanho da amostra será de aproximadamente 1/10 dos domicílios, conforme demonstra a figura. Notem que há 42 casas e foram selecionadas 4, ou seja, aproximadamente 1/10 das casas ou 10%. Entendido as amostras probabilísticas, estudaremos as não probabilísticas. Amostragem não probabilística. Nem sempre se consegue fazer uma amostra probabilística, às vezes para que os custos sejam reduzidos, ou para que se tenha uma maior facilidade de se conseguir fazer a pesquisa, se usa o método não probabilístico, que seleciona os indivíduos por outros critérios. Os tipos de amostra não probabilísticas apresentadas neste livro são a amostra por cotas, a amostra por conveniência e a amostra de voluntários. Amostra por cotas. Uma amostra é coletada por cotas quando a população é composta por elementos que pertencem a categorias visivelmente diferentes e o fato de pertencer a determinada categoria afeta a informação que se busca. Nesse caso, não é feito sorteio, ao contrário, são selecionadas as unidades que comporão a amostra por julgamento, pois são chamados para a amostra pessoas que o pesquisador entende como preenchendo os requisitos da cota. As cotas são planejadas antes de se fazer a amostragem e não precisam ser de tamanho proporcional ao que existe na população. Se um grupo é muito pequeno, deve entrar na cota. Vieira, 2019. A figura 9 demonstra 28 pessoas, 15 mulheres negras, 1 mulher branca e 12 homens negros. Para selecionar um quarto da população, escolhem-se as primeiras 3 mulheres negras, a mulher branca e os primeiros 3 homens negros. Esse método é muito utilizado em pesquisas de opinião e pesquisa de mercado por ter como grande vantagem o preço de se fazer uma pesquisa, pois uma amostra por cotas é barata. Vieira, 2019. Exemplo: se a população de uma cidade é composta, de acordo com o censo demográfico, por 4/8 de jovens, 3/8 de adultos e 1/8 de idosos, descontadas as crianças. Você, como pesquisador, sai às ruas da cidade com a incumbência de entrevistar 400 pessoas selecionadas segundo a técnica de amostragem por cotas. Então entreviste 200 jovens, 4/8 de 400, 150 adultos, 3/8 de 400 e 50 idosos, 1/8 de 400, a sua escolha é conforme seu julgamento. Amostra de voluntários. A amostra de voluntários é composta por pessoas que se ofereceram para participar da amostra. Em geral, essas pessoas têm grande interesse no assunto. O critério para pertencer à amostra é do pesquisado, não do pesquisador. Por essa razão, os resultados podem ser muito tendenciosos. Vieira, 2019. Por exemplo, se um professor pedir que 3 alunos se apresentem como voluntários para explicar uma atitude coletiva, como o fato de toda a classe ter se recusado a fazer uma prova, é provável que os líderes se apresentem, e não um rapaz tímido que queria fazer a prova. Amostra intencional ou por conveniência. Essa técnica é muito comum e consiste em selecionar uma amostra da população que seja acessível ao pesquisador. Portanto, os indivíduos que estarão nessa pesquisa são selecionados porque eles estão prontamente disponíveis e o pesquisador tem fácil acesso a eles e não porque eles foram selecionados por meio de um critério estatístico. Geralmente essa conveniência representa uma maior facilidade operacional e baixo custo de amostragem. Ochoa, 2015. A amostra intencional é constituída pelas unidades às quais o pesquisador tem fácil acesso. Por exemplo, o professor que toma os alunos de sua classe como amostra de toda a escola está usando uma amostra de conveniência. Vieira, 2019. Erros de amostragem. Em toda pesquisa deve existir um cuidado para que o erro não ocorra. Quando se está trabalhando com amostras, existem 2 tipos de erros que podem ocorrer: os erros amostrais, também conhecidos como erros aleatórios, e os erros não amostrais, também conhecidos como erros sistêmicos. Erros amostrais ou aleatórios. Os erros amostrais ou aleatórios ocorrem quando existe uma diferença entre o valor obtido na amostra e o parâmetro de interesse da população. Assim, o erro aleatório aparece porque os dados são coletados de uma amostra, e não de toda a população. Por puro acaso, o pesquisador pode tomar uma amostra que não é representativa da população que quer estudar. Não existe garantia de que uma amostra de 1.000 ou 10.000 pessoas represente, verdadeiramente, a população de onde foi retirada. O erro aleatório é inerente ao processo de amostragem. Não existe maneira de evitá-lo. Vieira, 2019. Erros não amostrais ou sistêmicos. Os erros não amostrais ou sistêmicos ocorrem quando os dados amostrais são coletados, registrados ou analisados de maneira errada. Os erros sistemáticos são muitas vezes consistentemente repetidos ao longo do tempo. Esse tipo de erro deve poder ser minimizado ou corrigido para que não aconteça. Um exemplo desse tipo de erro é uma balança que pese pessoas e esteja descalibrada, isto é, ela está registrando, por exemplo, 1 quilograma a mais.
Nesse caso, as pesagens obtidas serão tendenciosas. Existem outros tipos de erros não amostrais ou sistêmicos, bastante comuns, segundo Vieira, 2019, são eles. 1. Falta de respostas. A amostra obtida pode não ser representativa da população sobre a qual o pesquisador quer informações, se faltarem muitos dados. No caso de questionários, os especialistas alertam sempre: quem responde é diferente de quem não responde. Recomendam então que a taxa de resposta seja de pelo menos 70%, isto é, pelo menos 70% dos amostrados deve responder às perguntas. 2. Viés na resposta. As pessoas às vezes dão resposta que não condiz com a verdade por conveniência, quando se pergunta sobre dinheiro, porque não se lembram, quando se pergunta a frequência de hábitos, como quantos cigarros fumaram na semana anterior, por timidez ou exibicionismo, pergunta sobre sexualidade, por ignorância. Opinião sobre fatos políticos ou econômicos de que elas apenas têm noção, mas não têm opinião própria. É o que se chama viés na resposta. Difícil de detectar, o viés na resposta pode invalidar os resultados da pesquisa. 3. Maneira errada de perguntar. É preciso muito treino para saber perguntar. E é surpreendentemente difícil formular questões de maneira clara. Às vezes, a maneira de perguntar maximiza um tipo de resposta. Por exemplo, a questão "o senhor é a favor da pena de morte para reduzir a violência?" possivelmente obterá mais respostas positivas do que a questão "o senhor é a favor da pena de morte?" 4. Cobertura insuficiente. Nem sempre todos os membros da população são adequadamente representados na amostra. Isso acontece quando o pesquisador coleta uma amostra fácil de obter, como as pessoas que circulam em um shopping. Elas não são representativas dos moradores da cidade. Cálculo amostral. Quando estamos falando em pesquisas estatísticas que trabalham com amostra, já vimos anteriormente que muitos cuidados são necessários para que não se cometam erros. Pois, independentemente de nossa vontade, quando se busca representar uma população inteira, teremos desvios da realidade, erros de medida e outras imperfeições. Isso acontece muito por conta do acaso. Ao tentarmos estimar o hábito de se exercitar entre os brasileiros, por exemplo, a nossa amostra poderá sofrer desvios caso tenhamos selecionado mais idosos que jovens, mais crianças do que adultos, de uma certa região para outra, e assim por diante. Aquarela, 2018. Esses erros já foram explicados anteriormente, como também foi colocado que eles devem ser corrigidos ou minimizados. Talvez a principal dúvida de quem vai trabalhar com a amostra saber a quantidade necessária para que se represente uma população, a maneira de se aproximar da realidade da população é fazendo o cálculo amostral. Esse cálculo é um modelo estatístico, constituído pelos seguintes conceitos principais que são: margem de erro é a diferença entre a média encontrada na amostra para a média da população. Dentro do cálculo de amostragem, a margem de erro entra como um dos parâmetros a serem inseridos. Podemos perceber uma relação inversamente proporcional entre a margem de erro e o tamanho da amostra. Quanto menor for a margem de erro máxima desejada, maior terá de ser a amostra. É o índice de variação dos resultados de uma pesquisa. Por exemplo, um erro amostral de 5% indica que o resultado poderá variar 5 pontos percentuais para mais ou para menos em sua pesquisa. Comento, 2019. Aleatoriedade. Para termos os resultados mais próximos da verdadeira população, a seleção da nossa amostra deve ser totalmente aleatória. Quanto menos presa nossa amostra for a um determinado grupo ou categoria, melhor a nossa amostra representará a população como um todo. População. Neste livro, já explicamos o conceito de população. Relembrando, população, em termos estatísticos, nada mais é do que a totalidade de indivíduos que queremos analisar. Seja o total de pessoas que moram na região do nosso interesse, seja o total de organismos que vivem em determinado ecossistema. Distribuição da população é o grau de homogeneidade da população, considerando aspectos relevantes tais como nível sociocultural, gênero, idade, entre outros. Por exemplo, uma pesquisa realizada numa cidade inteira requer um tratamento mais heterogêneo que uma pesquisa realizada dentro de uma empresa, em que a população pode estar distribuída de forma mais homogênea. Na prática, quanto menos variada é a população, menor é a amostra necessária. Comento, 2019. Grau ou nível de confiança. O termo confiança, dentro das técnicas de amostragem, significa o quanto estamos dispostos a abrir mão de certeza para termos uma amostra mais eficiente. Podemos pensar em confiança como um intervalo de probabilidades, em que, quanto maior for o grau de confiança estabelecido, maior será o intervalo de resultados possíveis dentro de uma amostra. Delimitamos esse intervalo em desvios padrões, ou seja, o quanto a nossa amostra poderá se desviar da verdadeira média da população, com um determinado grau de confiança.
O nível de confiança representa a probabilidade de uma pesquisa obter os mesmos resultados se outro grupo de indivíduos em uma mesma população fosse entrevistado. Comento, 2019. Por exemplo, uma pesquisa com nível de confiança de 95% quer dizer que se a mesma pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas o resultado obtido será o mesmo. Fórmula do cálculo amostral. O cálculo amostral não é um cálculo simples de se fazer, por isso, vamos demonstrar a fórmula dele e o que cada item representa, bem como deixaremos calculadoras online para que possam ser acessadas. O intuito dessa sessão é apenas apresentar o cálculo amostral, mas não necessariamente fazer com que você, acadêmico, saiba calcular o tamanho amostral manualmente. Para isso, há disponível um conjunto de calculadoras online que facilitam o processo de identificação do tamanho amostral. Veja na seção seguinte, em que n igual tamanho da população, z igual o desvio do valor médio que é aceito para se alcançar o nível de confiança desejado, e igual margem de erro máxima admitida, p igual a proporção que se espera encontrar. Como colocado anteriormente, o objetivo deste livro não é fazer com que se calcule manualmente o tamanho de uma amostra e sim demonstrar os principais conceitos do modelo estatístico e fazê-los entender que, para se trabalhar com amostras, esse cálculo é de fundamental importância. Além desses, existem outros sites que podem ajudar a resolver o problema do cálculo amostral. Resumo do tópico 2. Neste tópico, você aprendeu que, quando falamos em população, censo e amostra dentro da estatística, estamos nos referindo a conjuntos dos quais podemos obter informações. A palavra população em estatística é o conjunto de elementos sobre os quais o pesquisador quer obter informações. A população pode ser finita quando seus elementos podem ser contados e infinita quando essa contagem seja impossível. Populações muito grandes, mesmo que a contagem seja matematicamente possível, são consideradas infinitas. Censo é um dos meios de se fazer um estudo estatístico. O censo é o tipo de estudo estatístico que abrange todos os elementos da população. No Brasil, temos os censos oficiais que são feitos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Existem, no Brasil, o censo demográfico, agropecuário, industrial, comercial, entre outros. Um estudo estatístico que é o inverso do censo é a amostragem. Quando se fala em amostragem, está se falando de uma parte, um subconjunto da população. Para que a amostra seja representativa, ela necessariamente precisar representar a população como um todo. Existem métodos de amostragem chamados de probabilísticos e não probabilísticos. Os probabilísticos seguem o princípio da equiprobabilidade, que diz que todos os indivíduos da população têm as mesmas probabilidades de fazerem parte da amostra. Os métodos probabilísticos são recomendados sempre que possível, por garantirem a representatividade da amostra. Os tipos de amostras probabilísticas são amostra causal simples, amostra estratificada e a sistemática. Como tipos de amostras não probabilísticas tratadas neste livro, temos a amostra por cotas, amostra de voluntários e amostra intencional ou por conveniência. Podem existir os erros de amostragem que são os erros amostrais ou aleatórios e os erros não amostrais ou sistêmicos. Entre os erros não amostrais mais comuns temos os de falta de resposta, viés de resposta, maneira errada de perguntar e cobertura insuficiente.